Bom, pessoal, vamos retomar aqui a nossa programação. Então, depois da nossa primeira palestra, vamos dar continuidade com a nossa segunda palestra, que é com um grande prazer que eu vou apresentar o colega de USP, professor Ricardo Galvão. Ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal Fluminense, mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, doutorado em Física de Plasmas pelo MIT e livre docência em Física Experimental pela Universidade de São Paulo. É professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, tendo exercido anteriormente os cargos de diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, presidente da Sociedade Brasileira de Física e diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e da Academia Brasileira de Ciências. Em 1985, recebeu o Prêmio Sandoval Vallarta do Centro Internacional de Física Teórica, em Trieste, na Itália. Em 2015, a Medalha Carneiro Felipe, da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Em 2019, o Prêmio Faz a Diferença, das organizações O Globo. E também, em 2019, a citação como uma das 10 personalidades que importaram para a ciência. Em 2021, o Prêmio para a Liberdade Científica e Responsabilidade da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Professor Ricardo, muito obrigado por ter aceito. A palestra agora é sua. Muito obrigado. Bom, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar aqui, né? Eu já aprendi algumas coisas outras, se bem que você vai ter que me convencer que gasta 18 mil litros d'água para produzir 1 quilo de manteiga. Depois nós vamos fazer uma conversa sobre isso. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão de mudança climática. Já o primeiro transparência que vocês estão vendo aí é mostrar o enorme protagonismo que o Brasil teve até uns 4, 5 anos atrás, né? Não vou fazer nenhum comentário político, nós perdemos, mas na Rio 92, né? A abertura da Rio 92 foi quando, depois de vários encontros de vários países, inclusive na Suécia, se percebeu a importância da questão de mudança climática e as consequências que teria para a humanidade, né? E o Brasil tem um protagonismo enorme, né? Vocês conhecem, o colega da USP sabe, do professor José Goldenberg, que foi uma pessoa importantíssima nessa questão de mudança climática e trazer para o Brasil. Aliás, tem um livro muito bem feito sobre a produção de energia de forma sustentável. Eu posso passar com isso daí? Eu acho que isso daqui é que passa para frente. O problema é que sempre que um velhinho apresenta esse negócio na mão, não sabe se vai na direção certa ou não. Vamos ver a próxima se está certa. Primeiro desculpe algumas coisas que estão em inglês, porque junto a algumas apresentações, isso foi uma apresentação feita para a revista Nature, chamar a atenção que eu não sou um climatologista, como alguns pensam, né? Também não sou meteorologista, nem também um cientista em sensoriamento remoto e nem também um ambientalista fanático, né? Então, simplesmente um professor velhinho, né? Que com menos cabelo do que aparece aí, mas bastante curioso sobre as questões e muito preocupado com as questões que afetam a nossa sociedade e a humanidade como um todo. Desculpa. Esse é um trabalho recente, publicado no jornal The Guardian, do Reino Unido, que ele chamou a atenção dos 30 anos da Rio 92. E ele publicou um artigo muito interessante, quem puder acessar, não sei se está aí, desculpe, mas foi publicado em junho, 11 de junho de 22, quem quiser recuperar. E ele faz uma análise, depois de 30 anos da Rio 92, o que aconteceu realmente, dos nossos compromissos com a questão de mudanças climáticas. E começa a chamar a atenção que depois do Rio teve 95, Berlim, depois Kyoto, depois Buenos Aires, Bali, em Copenhague.
em todos esses eventos, muito pouco se avançou. Tem um ditado italiano que eu gosto muito. Fra il dire e o fare c'è di mezzo il mare. Entre o falar e o fazer tem um mar no meio. Né? Isso é realmente o que acontece nos compromissos dos países que dizem que querem melhorar as coisas e não fazem. Né? Mas ele chama a atenção, Copenhague tem uma coisa importante, chamar a atenção que aí foi levantado em Copenhague a necessidade realmente de que diminuir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Até então, havia muita dúvida sobre a questão das previsões do aumento de temperatura devido ao aumento da concentração de CO2 na atmosfera. Em Cancún, essa declaração de Copenhague foi finalmente aprovada de forma legal. E o Cancún formalizou algumas metas para 2020. O quanto que nós teríamos que reduzir a concentração, principalmente de gás carbônico e CO2, em 2020, para não ter um grande aumento de temperatura. Desnecessário dizer que não cumprimos, o mundo não cumpriu. Então, a questão de aquecimento até 2040, 2050, da temperatura média da Terra de 1,5 graus ou 2, é inexorável. Certo? Isso nós vamos ter. Já não tomamos as medidas necessárias para diminuir a concentração de gases de efeito estufa. Em Durban, mesmo depois do acordo de Cancún, Durban 2011, voltou novamente aquelas discussões enormes, né? Que em Copenhague tinha aquela questão, aliás, que o Ricardo Salles sempre gostava de falar, que os países tinham que dar 100 milhões de dólares, país menos desenvolvido por ano, para tomar as medidas necessárias, que nunca foi cumprido. Né? Em Durban estava uma discussão muito grande, até que a comissária climática da União Europeia, Connie Hedegaard, ela elaborou um roteiro, pelo menos, para que os países finalmente concordassem em fazer um tratado. Né? Isso levou à Conferência de Paris de 2015, que na questão de mudança climática é realmente um marco, porque os franceses foram muito espertos na maneira de organizar a reunião de Paris. Antes da reunião, eles visitaram vários países, principalmente Estados Unidos, Rússia, China, que não queriam tomar as medidas necessárias e já fizeram os arranjos necessários antes de 2015. Então, havia algumas coisas que pode parecer idiosincrasia, mas não é. Se deveriam limitar o aumento de temperatura a 1,5 graus centígrados ou 2 até 2050, e os franceses arrumaram para aceitar os dois. Vamos ver o que acontece. Né? E também, uma coisa muito importante que os franceses conseguiram, que foi no Acordo de Paris, que foram os compromissos autodeterminados dos países, das nações. Então, ao invés de impor, cada país dizia com o que ele estava se comprometendo. Isso foi um avanço importante para se chegar a um acordo e começar, então, a trabalhar realmente na direção, principalmente, dos objetivos sustentáveis da ONU, na questão também de mudança climática. Tivemos, no ano passado, a reunião de Glasgow, não? Que não teve o sucesso que deveria ter, mas, finalmente, apesar de ter sido frágil, muitos países, em particular a China e os Estados Unidos, algumas coisas aceitaram. Né? A China, por exemplo, colocou uma meta na redução de gases de efeito estufa. No entanto, como está realçado em azul, que vocês podem ver, né? O The Guardian chama atenção de uma forma muito, muito forte, vamos dizer assim, que não pode mais haver fuga e negacionismo. Certo? O aquecimento global, como está dito, é surpreendente e bastante visível e chama atenção no Brasil e em outros países. Infelizmente, nós temos visto nos últimos 4 anos, mas também antes desses últimos 4 anos, vou mostrar a questão do aquecimento, né?
Muita gente falando que essa questão de aquecimento global era uma besteira. O nosso ex-chanceler Ernesto de Araújo, né, a primeira declaração, antes até de o governo passar, esse governo tomar posse, também numa entrevista para o The Guardian, disse que aquecimento global era um complô marxista, né, para acabar com a evolução da economia e assim por diante, a economia capitalista. Isso, infelizmente, são ideias que permeiam, ainda continuam, e muito facilitada, infelizmente, pelas redes sociais, as redes sociais têm um grande defeito. Elas são muito importantes que as pessoas tenham acesso, mas tem um defeito enorme, que é a pouca profundidade, né? Então, se uma pessoa fala alguma coisa que vai ao encontro do que o outro quer acreditar, e principalmente quando envolver questões científicas, é difícil responder, porque tem perguntas científicas que é necessário profundidade para responder, né? E as redes sociais também estimularam na população o desejo de respostas rápidas e iminentes, sem raciocínios complexos. E, às vezes, em ciência, e quando nós falamos, é necessário um raciocínio mais aprofundado, é necessário um raciocínio complexo. Infelizmente, a sociedade está perdendo um pouco a capacidade de apreciar esse tipo de raciocínios. Vou mostrar para vocês essa figura importantíssima, essa chamada Keeling Curve, a curva de Keeling. Charles Keeling foi um físico americano, trabalhava na Califórnia, e em 1958, ele mudou de várias áreas, né, de que estava trabalhando, mas ele começou a se interessar para a medida de CO2 na atmosfera, não porque ele estava preocupado com a questão de meio ambiente naquela época. Ele estava preocupado com umas reações que ele queria fazer e que ia entrar o ar, e se interessou em medir a concentração de CO2. E ele ficou, a primeira medida, ele ficou um pouco surpreso, porque viu que a concentração de CO2 na atmosfera variava durante o dia e noite, né? Pensou que era questão até de poluição e resolveu, então, fazer as medidas no Havaí, no monte no Havaí, né? Isso começou em 1958. Quando ele começou, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, CO2 principalmente, era de 313 partes por milhão. Quando nós tivemos o começo da Revolução Industrial, meados do século XIX, a concentração de gás carbônico na atmosfera era da ordem de 200 partes por milhão. Então, até a época dele já houve um crescimento, né? E vocês vejam que nós estamos atingindo mais que 400 partes por milhão. Já no ano passado, 420 partes por milhão, concentração de gás de efeito estufa. E vocês estão vendo essas coisas que estão marcadas ao longo da curva, a Conferência do Rio, depois o 2004, Kyoto, Cancún, etc. Apesar dessas, todas as conferências, concentração de gás carbônico crescendo monotonicamente. A não ser essa oscilação que parece um dente de serra, né? Essa serrinha aí que está crescendo abaixa e cresce monotonicamente. Uma curva que cresce e faz assim, né? Por que faz assim? Aí foi a percepção de Charles Keeling. Embora a medida dele fosse simples do ponto de vista de físico, eu acho que ele deveria ter até recebido o prêmio Nobel da importância do resultado dele para a humanidade como um todo. Essa variação, essa curva vermelha que vocês veem, é a variação sazonal, né? A variação de quando começa a chegar a primavera ou verão, começa a vegetação crescendo, absorve gás carbônico da atmosfera, absorve carbono. Certo? Isso está a solução, o palestrante anterior mencionou a importância das florestas, isso dá a melhor ferramenta que a humanidade tem para controlar o aumento de concentração de gás carbônico, o crescimento de florestas. Certo? Então, a curva de Charles Keeling. Muita gente fala, e não vou dizer muita gente, mas o atual governo falava, acho que já não vai falar mais, né, que o Brasil é um país sustentável, etc., não tem
não tem nenhuma influência no meio ambiente, algumas coisas é verdade. Nossa matriz energética é principalmente hidráulica, 75%, que, entre aspas, é sustentável. Mas o Brasil é o 6º emissor mundial de gás carbônico na atmosfera, o 6º. O setor energético, 34%, agricultura, 22%, e assim por diante. É o 6º emissor. Então, não somos tão inocentes como as pessoas falam. Isso é medido, inclusive, medidas feitas também pelo INPE. Aqui eu gosto de mostrar para vocês esse gráfico, que é um gráfico da NOAA, a NOAA, National Oceanographic and Atmospheric Administration, dos Estados Unidos, que também é associado à NASA. O que vocês estão vendo aí é a variação da temperatura média da Terra, certo? Com relação a 1976. Porque 1976 foi o ano que teve a temperatura média da Terra um pouco abaixo da média entre a Revolução Industrial e até 1930, mais ou menos. 32, eu vou dizer por que daqui a pouco de 32. Certo? Um problema, eu gosto de mostrar isso daí, porque muita gente que critica a questão de aquecimento global, diz que não é importante, principalmente o ex-chanceler, até o mesmo chanceler falou que não existia aquecimento global, porque teve um dia no inverno na Itália, a temperatura foi 30 graus, então não tinha aquecimento global, é coisa normal. Isso não é natural. O primeiro problema seríssimo é que o IPCC não explica claramente no seu relatório o que nós estamos falando. Quando nós estamos falando em temperatura média global, é uma média feita em várias estações em todo o globo, de 5 graus de latitude por 5 graus de longitude. Essa média é uma média ponderada com relação à área que aquilo faz, certo? E além de ser ponderada, é média no tempo. Quando nós estamos falando de mudança climática, estamos falando do que acontece hoje para amanhã. Estamos falando médias de pelo menos 30 anos, é isso que nós estamos falando, certo? Como essa média varia em 30 anos. Para vocês terem, alguém pode falar, mas o que importa a temperatura da média da Terra em 2020, que vocês estão vendo, é 1 grau centígrado, a média, acima do que era em 1976. A quantidade de energia que isso significa é enorme. Para vocês terem uma ideia, só a energia absorvida nos oceanos devido ao aumento da temperatura média de 1 grau centígrado corresponde a 5 bombas de Hiroshima explodindo por segundo. É essa quantidade de energia que nós estamos falando. É uma quantidade de energia enorme. E é claro que essa energia armazenada na Terra, na atmosfera, não é estável, não fica aumentando, fica calma. Vocês sabem que a interação atmosfera-oceano, etc., e os fluxos da atmosfera é instável. E toda vez que eu tenho uma instabilidade, uma perturbação, quanto mais energia eu tenho para afetar aquela instabilidade, pior é. Pior é. Por isso que nós estamos aumentando os furacões, estamos aumentando o que vai acontecer, inclusive, com o país. Eu vou falar daqui a pouco para vocês. Então, esse conceito de temperatura média é importantíssimo. Eu vou falar um pouquinho sobre a descoberta do efeito estufa. Me desculpem aqueles que já conhecem, mas eu gosto de mostrar porque um pouco da história, às vezes, é esquecido. Essa questão de efeito estufa, a primeira pessoa que pensou por isso é um matemático francês, Jean Fourier, famosíssimo para quem da área de engenharia, matemática, conhece da história, série de Fourier, transformada de Fourier, etc. Né? O Jean Fourier, ele fez a seguinte pergunta, isso que é bonito num cientista, né? Às vezes as pessoas não apreciam a ciência, mas ele gosta de fazer as perguntas que ninguém faz, né? Ele fez a seguinte pergunta, eu sei, nós temos a Terra, é complicada, aquece tudo, mas só tem uma fonte de energia para a Terra, se eu penso no universo, é a luz do Sol. Certo? A luz do Sol vem e bate na Terra. E a intensidade de energia que vem do Sol, nós sabíamos, ele sabia na época dele, é da ordem de 1.300 watts por metro quadrado. Então é como se tivesse 100 lâmpadas de 100 watts acesas numa área de 1 metro quadrado. Isso que bate na Terra.
Por que a Terra não... E a Terra não está em contato com nenhum outro corpo. Em volta da Terra é vácuo, né? Por que a Terra não aquece sem parar? Porque todo o corpo, quando absorve, ele aumenta a temperatura, ele emite. Nós sabemos, nós somos emissores, principalmente luz infravermelha. E ele sabia qual era a equação que dá a emissão de luz infravermelha. É uma chamada lei de Boltzmann, que diz que a quantidade de energia emitida, de potência emitida por unidade diária de um corpo que vai sendo aquecendo é proporcional à temperatura à quarta potência. Então, disse, eu sei a intensidade de energia que vem, sei o quanto que a Terra vai aquecendo, o quanto que ela emite de volta. É claro que ela vai se aquecer até o ponto, até uma temperatura, que o que ela recebe é igual ao que ela emite, aí não pode aumentar mais. Foi o raciocínio dele, né? E ele fez um cálculo simples e viu que a temperatura média da Terra, se ele fizesse esse equilíbrio, deveria ser da ordem de menos 15 graus centígrados. Ele falou, mas a Terra não tem menos 15 graus centígrados na média, aquece mais, então algum efeito deve estar acontecendo para que a Terra não se esfrie tanto. Imediatamente, ele inferiu que deveria ser o efeito da atmosfera. Ele falou, provavelmente a atmosfera ela funciona como um cobertor, a luz de infravermelho, porque ele já sabia que nós estamos debaixo de um cobertor, não é porque o cobertor nos aquece, é porque a energia que nós emitimos é armazenada pelo cobertor, né? Então ele falou, provavelmente a atmosfera da Terra funciona como um cobertor, absorve parte dessa energia infravermelha e devolve à Terra, né? Mas ele não sabia calcular até que veio esse físico experimental, o irlandês, o John Tyndall, em 1859, ele desenvolveu um aparelho simples, vou mostrar para vocês, eu gosto dessas coisas antigas, para medir o quanto que os gases absorvem de luz infravermelha. Então ele botou os gases que tinha na atmosfera, oxigênio, nitrogênio, etc., e botou também o gás carbônico, vapor d'água. E ele viu que o hidrogênio, nitrogênio e oxigênio na atmosfera praticamente não absorvia nada de gás carbônico, de infravermelho, desculpem. O gás carbônico, o vapor d'água, sim. Na época ele não sabia por quê. Só depois, no final do século XIX, com a descoberta da física atômica, e que sabemos que moléculas que são diatômicas não absorvem o vermelho bem. As triatômicas, que é CO2, a água, etc., absorvem muita luz infravermelha. Ele, mesmo não tendo, ele publicou os resultados. E aí depois veio esse famoso químico, ele não é físico, químico soviético, Svante Arrhenius. Ele tem prêmio Nobel de Química, não pelo trabalho, mas ele fez um cálculo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o resultado. Ele fez a seguinte pergunta, bom, eu sei que então tem a atmosfera que absorve infravermelho, e se ela absorve, tem uma temperatura de equilíbrio da Terra, que ele calculou. Se vocês pegarem e levarem em conta a absorção da Terra, da atmosfera da Terra, vocês vão ver que a temperatura média deve ser da ordem de 10 graus centígrados, né? A temperatura média da Terra. Mas ele falou, o que acontece então, nós estamos na Revolução Industrial, ele percebeu que ia aumentar a concentração de CO2. O que acontece se nós dobrarmos a concentração de CO2? Ele falou, bom, a temperatura média da Terra, vou mostrar o cálculo depois, deve ser aumentada a ordem de 4 graus centígrados. Foi um cálculo feito à mão, muito próximo do que hoje nós sabemos que é verdade, sabe? Ele não ganhou o prêmio. Aliás, ele é um parente distante da Greta Thunberg. Talvez por isso que ela se interessou por essa questão de temperatura média. E depois, em 1938, um engenheiro ferroviário inglês, britânico, ele pegou medida de 147 estações espalhadas por todo o mundo e viu o aumento de temperatura e chegou à conclusão que a temperatura média da Terra está aumentando. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro eu quero mostrar aqui o trabalho do Svante Arrhenius. Não foi simples o que ele fez. Ele sabia que a Terra tinha várias temperaturas, ele dividiu a Terra em setores de 10 graus centígrados, certo? Ele levou em conta o efeito de nuvens e tudo. Esse é o trabalho dele. Ele deveria ter ganho o prêmio Nobel por esse trabalho. Eu gosto de mostrar esse trabalho para meus alunos, principalmente aqueles que reclamam de o computador não está funcionando, etc., né?
Primeiro, o Svante Arrhenius era químico. Os físicos sempre dizem que químico não sabe fazer conta, né? Só regra de 3. Né? Além de regra de 3, não sabe fazer nada. Svante Arrhenius, para fazer esse trabalho, fez 100 mil cálculos à mão. 100 mil cálculos à mão, com regra de cálculo, certo? Eu vou mostrar depois, daqui a pouco, muito próximo ao que ele fez, descobrindo que estava, para ver como é que as pessoas eram dedicadas no seu trabalho. Aqui está uma das tabelas do trabalho dele. Vocês estão vendo aqui a segunda coluna, que está o CO2, não? Então ácido carbônico, como diz, ele fez a hipótese, aquela que tempo não tinha contas, né? Ele fez a hipótese, se aumentar a concentração 0,67, 1,5, assim por diante, né? Então ele fez o cálculo, quanto aumentaria a média na Terra em períodos de dezembro a fevereiro, março a maio, etc., mais a temperatura média do ano. Então, essa caixinha vermelha que vocês estão vendo, ele mostra que o aumento de temperatura devia ser proporcional ao logaritmo da razão entre a densidade naquele ano e uma densidade de referência. Certo? Essa fórmula que ele descobriu é praticamente o que nós vemos hoje em dia. Certo? Isso para mostrar, às vezes, principalmente políticos, né, criticam ciência básica, criticam a ciência que faz, né? Porque a aplicação, onde a pior coisa que eu acho, espero que não vá para o Ministério de Ciência e Tecnologia, um economista, detesta economista em ciência, né? Porque tem uma visão curta, míope do que é relevante, né? Só atrapalha. Então, esse trabalho foi feito em 1800 e pouco, né? 90 e pouco. Se tivesse sido usado, nós já saberíamos os problemas que teríamos no futuro, né? Quando as pessoas criticam a ciência básica. Mas veio isso daí um engenheiro ferroviário, não era cientista, um engenheiro ferroviário. Certo? Começou a ver a medida de temperaturas em estações climáticas, coletou dados, o Reino Unido, na época dele, 1938, ainda tinha em muitos lugares do mundo todo, né? Coletou os dados. O trabalho do Svante Arrhenius, quando ele publicou, foi considerado um bom trabalho, mas a academia praticamente não deu atenção a ele. Mas esse engenheiro deu, certo? E achou que a temperatura está aumentando, está vendo aquela variação de temperatura, né? E também que a densidade de CO2 parecia estar aumentando. Então, ele fez a correlação, né, e viu que a temperatura da Terra realmente tinha aumentado alguns graus centígrados de 1901 a 1930. Esse trabalho do Callendar foi, então, o primeiro trabalho experimental, que mostrou, olha, a temperatura média da Terra está aumentando, a densidade de CO2 está aumentando. Certo? O que causa uma ou outra, eu não sabia, mas é claro que o Guy Callendar, sendo engenheiro, ele inferiu naturalmente que o CO2 estava aumentando devido ao uso de combustível fóssil, imenso uso de combustível fóssil. Essa é a razão principal. E esse trabalho, então, deu origem à ciência de mudanças climáticas. Aqui está o resultado do último relatório do ano passado, penúltimo relatório do ano passado, que dá a base científica para a questão de mudanças climáticas. É longo esse relatório, difícil de ler, mas eu gosto de mostrar para vocês aquilo que está embaixo. Primeiro, fazer um comentário. É comum, até no meio científico, tem um colega nosso da USP, o Ricardo, esqueci o sobrenome dele, mas é meu tocaio também, que diz que, Ricardo Feliz, se não me engano, né? Que diz que o efeito antrópico não existe, né? Porque as previsões de aquecimento global, etc., tem vários modelos. O que vocês estão vendo aí nesse gráfico de baixo? Bom, primeiro de cima, né? O primeiro de cima mostra a variação da temperatura média da Terra, né? Entre 1800 e 2020. Aliás, aquele aumento enorme que vocês estão vendo da temperatura pode correlacionar com o gráfico do aumento da população que o palestrante anterior mostrou, né? E o que acontece com a temperatura reconstruída para os últimos 10 mil anos? As pessoas falam, mas como é que me reconstrói a temperatura para os últimos 10 mil anos? Como é que nós sabemos o que aconteceu? Não tinha medidas, né? É claro que não é medida direta, é medida indireta.
Existem vários métodos, mas tem um método baseado na física, que é um método muito potente, que é o seguinte: vocês sabem que, nem todos sabem, mas lembro que a água, que o oxigênio tem isótopos. O átomo de oxigênio é chamado massa atômica 16. São 8 prótons e 8 nêutrons, né? Mas tem um oxigênio que tem massa atômica 18. Tem 8 prótons e 10 nêutrons. Então, esse átomo de oxigênio é um pouquinho mais pesado. E uma parcela da água é feita com esse isótopo, que tem uma concentração muito pequena. Eu acho que é 0,018%. Mas, de qualquer jeito, parte da água é uma água mais pesada, devido a esse oxigênio mais pesado. Ora, como é que nós formamos as calotas polares? A maior parte da água que vai para os polos, né, é formada nos oceanos. A evaporação dos oceanos sobe e, então, os fluxos atmosféricos levam para os polos. À medida que vai indo para o polo, ele vai esfriando e vai precipitando. E a água que tem a molécula com oxigênio 18, mais pesada, ela se precipita mais rápido. Então, a água que chega no polo, normalmente, tem menos concentração de oxigênio 18 que a água normal. A não ser nas épocas mais quentes. Quando fica mais quente, tem menos precipitação, se chega mais água com oxigênio pesado lá. Então, o que eles fazem? Eles extraem colunas do gelo nos polos, bastante profunda, né? E as colunas, quando formam o gelo, não é só água, elas ficam bolhas de ar lá também. Então, nas bolhas de ar, nós podemos, usando um espectrômetro de massa, né, medir o quanto tem de gás carbônico quando foi aprisionado, né? E como tem carbono, tem um método de física chamado o método carbono 14, né, que consegue saber há quanto tempo aquilo foi depositado. Então, nós temos há quanto tempo depositado e pega a água e mede a razão de oxigênio 16 para 18. E aí tem uma régua que nós queremos. Nós calibramos com o que está acontecendo desde quando começaram as medidas, 1940, então sabemos que está acontecendo uma régua muito calibrada e mudamos para fora. Tá? É assim que se infere a coisa. E essa mancha que vocês estão vendo lá, reconstruída, aquela mancha, são diferentes modelos climáticos. O IPCC usa da ordem de 35 modelos climáticos distintos. E essa variação existe mesmo nos modelos climáticos. Mas vocês estão vendo a média o que está acontecendo. E esse gráfico aqui de baixo, aquela mancha azul que está embaixo, é então a previsão de diferentes modelos climáticos, e a linha azul é a média. Essa azul é se for modelado quanto aumentou a temperatura da Terra com os modelos climáticos, se não levar em conta efeito antrópico. Se disser que o gás carbônico na atmosfera é só emissão natural. O amarelo é o quanto aumentaria, segundo os modelos, se levarmos em conta a emissão então, de CO2 devido ao uso de combustíveis fósseis, principalmente. E a linha preta é o medido. Certo? A linha preta é o medido. Então, aqueles que criticam, que se dizem cientistas, eu falo, então explica essa curva para mim. Me dê uma razão. Não adianta dizer que é natural. Você tem ciência, nós somos... Se você diz que não é assim, me dá o modelo. Me diz aonde, dá os dados. Não existe explicação para esse efeito aumentando que nós conheçamos, baseados em modelos, em efeitos naturais. Então, não há dúvida, nós somos culpados mesmo. Aqui tem um trabalho que muita gente nos chama atenção, mas eu gosto muito desse trabalho, é para explicar essa questão de previsão de modelos. O que vocês estão vendo aí são modelos usados, no último gráfico à direita, os modelos usados pelos climatologistas, diferentes modelos, para fazer a previsão de aumento de temperatura até 2100 em 2 cenários. Aqueles azuis é se nós tomarmos todas as medidas necessárias para diminuir a concentração de CO2, e o vermelho é se não fizermos nada. Vocês vejam que tem uma largura grande nas previsões, isso é verdade, não há dúvida. Estamos prevendo o futuro, isso é normal.
Mas aquelas linhas embaixo, a vermelha embaixo e a azul também embaixo dos modelos, é a previsão que vem exatamente do trabalho de Arrhenius e Callendar. Então, vocês vejam que essa curva dá um limite inferior. Então, embora os modelos prevenham os resultados variem, o limite inferior é a física mais básica possível. É a física de radiação, só isso. Certo? E está dando um aumento. Ou nós concentramos ou não. Então, e essa curva, gráfico aqui da esquerda, desde 1880 a 2000, quanto que aumentou a concentração de gases de efeito estufa, não só o CO2, mas o equivalente de CO2 também com metano. E aquela curva vermelha é a calculada. O que quer dizer? Eles usam os modelos que eles usam hoje e projetam para trás, para ver se o modelo funciona. E a preta é a medida. Não há dúvida que as coisas estão muito bem dominadas. Então, as críticas que haviam há 30 anos atrás eram corretas, que os modelos não eram tão fortes assim. Hoje em dia já não se justifica mais. Certo? E para quem tem interesse, por isso, aqui está, na discussão, quem viu, não sei se lembra, a discussão que eu tive no G1 com o Ricardo Salles, eu falei, ministro, o senhor tem que saber uma coisa, nós não usamos Twitter, não usamos essas porcarias nenhuma, usamos publicação científica, certo? Então, já vou dar para vocês, primeiro, chamar a atenção, que há 2 anos atrás, 2 grandes físicos, Klaus Hasselmann e Syukuro Manabe, ganharam o Prêmio Nobel de Física pelos seus trabalhos em modelos climáticos. O Manabe, um cientista japonês, pessoa espetacular, de grande espírito, né? Ele que começou a desenvolver os modelos, mostrar como usar os modelos para fazer previsão climática. E esses 2 livros que vocês estão vendo aí, quem se interessa, aquele primeiro, mais em cima, do Kerry Emanuel, ele é um professor de meteorologia do MIT, um especialista em previsão de furacões. E ele escreve esse livro explicando o que nós sabemos sobre mudança climática para leigos. E ele é muito honesto. Inclusive, ele fala o que os modelos não estão prevendo corretamente. E tem esse segundo livro, publicado há 1 ano atrás, pelo Lawrence Krauss, que era um físico de altas energias, não trabalhava nisso, mas se interessou muito pela questão de mudanças climáticas, escreveu esse livro também, um nível mais alto, mas também para leigos, para explicar qual é a teoria de mudanças climáticas. Então, isso está muito bem dotado. Esse tempo esgotado 00 está certo aqui na minha frente ou não? Tá, então vamos esgotá-lo, né? O palestrante anterior falou claramente da questão da importância das florestas principais, as florestas tropicais, para nós sequestrarmos carbono, que eu já mencionei. São as 3 principais florestas da bacia do Rio Amazonas, bacia do Rio Congo e a floresta da Indonésia, como ele ensinou corretamente, estão bastante destruídas, principalmente para a questão de produção de óleo de palma. Vocês vejam que no Brasil, quando os pontos são vermelhos, quer dizer que aquela parte da floresta está emitindo mais gás carbono do que absorvendo. A verde que está absorvendo mais. Isso era há alguns anos atrás, e orgulhosamente, quando eu apresentava o INPE, falava sobre a Amazônia, dizia que a Amazônia era um principal absorvedor de carbono. O que infelizmente não é mais, vou mostrar para vocês. Então, esse era um resultado, não vou, por questão de tempo, alongar mais, mas essa é de uma colaboração chamada Rainfor, que tem o pessoal do Reino Unido, o INPE e outras instituições brasileiras, que não só mede a emissão de gases de efeito estufa, aumento de temperatura, mas vão à Amazônia e fazem medidas locais. Certo? Então, esse é um trabalho, foi publicado em 2016, que mostrava, que vocês veem na Amazônia lá, aquele retângulo vermelho é quanto emite de gás carbônico devido à podridão, à queima, incêndio, etc. na floresta, e o retângulo verde é o quanto absorve. Quando esse artigo foi publicado em 2016, a Amazônia estava absorvendo mais gás carbônico do que emitindo.
certo? Ele mostra isso para todos os países panamazônicos. Mas, infelizmente, a coisa não é assim. Não é mais assim. O que vocês vão ver agora é uma apresentação também da NASA sobre o que tem acontecido com o desmatamento na Amazônia. Aqueles pontinhos amarelos que vocês veem aí são áreas desmatadas. Cada pontinho lá, área desmatada, isso em 2001. Certo? Agora vocês vão ver a evolução do que aconteceu na Amazônia. Vai aumentando, olha o desmatamento, o quanto está aumentando em todo o sul da Amazônia, penetra o Peru e vai até a Colômbia, criando esse arco do desmatamento, que foi dado o nome, uma grande professora do FRJ, uma geóloga, Berta Becker, que infelizmente já nos deixou. Então, para vocês terem uma ideia da consequência disso, nesse arco de desmatamento, o período de seca já dura 3 semanas mais do que o resto da Amazônia. Temperatura média já está da ordem de 2 a 3 graus centígrados acima do resto da Amazônia. E a umidade do solo já decresceu 20% com relação ao resto da Amazônia. Então, essa questão de pensar até para os nossos filhos está ocorrendo agora. Está ocorrendo agora. Até o palestrante anterior falou da questão de produção de gado, etc. É verdade que agora no sul da Amazônia está avançando o plantio de soja, e aqui sobre o Mato Grosso, na região do Mato Grosso, forte criação de gado, e no Pará. Mas essa não é a razão principal. A razão principal do desmatamento na Amazônia é grilagem de terra pública. 30% de todo desmatamento da Amazônia é grilagem de terra pública. Eles põem em áreas ainda não destinadas. Certo? Eles põem gado lá para depois vem um Ricardo Salles e manda dar o título de posse para quem tem coisa produzindo. Mas a agricultura realmente está aumentando lá, principalmente a produção de soja, o que é muito preocupante para nós. Então, aqueles que dizem, até tem alunos que falam, não, são os americanos que querem dominar a Amazônia, todas as teorias de conspiração, isso é besteira, certo? Vai lá para ver, vocês vão ver o quanto que eles estão explorando a Amazônia. Aqui tem os gráficos espetaculares que eu gosto de mostrar, do efeito do trabalho do INPE, do sistema PRODES, que dá a taxa de desmatamento anual, né? Começado em 1988, que foi iniciativa do INPE, né? Vocês vejam que nós tivemos um grande pico de desmatamento em 1995, governo Fernando Henrique, um grande pico. E o Fernando Henrique reagiu corretamente naquela época. Aliás, no governo Sarney, deixa eu chamar a atenção para não fazer nenhuma apologia política a ninguém, em 1988, quando teve aquele pico, o governo Sarney reagiu, criou o IBAMA. O IBAMA foi criado pelo Sarney, certo? Para atuar lá e conseguiu decrescer o desmatamento com a atuação do IBAMA. Mas depois a pressão de exploração cresceu, tivemos esse pico em Fernando Henrique, e o Fernando Henrique reagiu, criando mais reservas indígenas e mais parques nacionais. As reservas indígenas é a melhor fortaleza que nós temos contra o desmatamento, embora tenha ataques, como nós estamos vendo agora com os Yanomami. E depois decresceu, começou a aumentar, tivemos o segundo pico já no governo Lula, na ordem de 27 mil quilômetros quadrados, um pouco mais. A Marina Silva era ministra da Meio Ambiente, foi quando ela reagiu, pediu ao INPE criar o chamado sistema DETER, que dá alertas diários de desmatamento, embora não muito precisos. Usando os dados do DETER, o governo conseguiu até 2012 decrescer o desmatamento para o mínimo minimório de toda a série histórica, pouco mais de 4 mil quilômetros quadrados. Esse resultado foi aplaudido pela revista Nature como exemplo paradigmático de controle do meio ambiente em todo o mundo na última década, antes de 2012, para ver o protagonismo que o Brasil tinha. Continuou crescendo o desmatamento, e é verdade que não foi só no governo atual. Vocês vejam que já no governo Dilma e Temer começou a crescer, certo? Os dados são assim. Dado não tem política, certo? É resultado. Mas no governo Bolsonaro teve um discurso favorecendo isso.
No último ano, agora esse resultado de 2022, decresceu um pouquinho com relação ao ano passado, mas foi a ação principal de governos estaduais, principalmente no Pará e no Amapá. Ação muito forte dos governos estaduais. No Amazonas, o estado do Amazonas cresceu. Mas, infelizmente, como vocês podem ver nessa curva aqui embaixo, à esquerda, nesse ano, essa curva não está publicada, me deram pessoalmente o pessoal do INPE, nós estamos, infelizmente, vendo nos 3 meses de agosto, com relação a agosto e julho, a média de agosto e julho. Então, nesses 3 últimos meses, nós estamos vendo, infelizmente, o aumento do desmatamento, e aquele último gráfico que vocês veem à direita, no Cerrado. O INPE também monitora o desmatamento no Cerrado, que caía e começou a aumentar nos últimos anos, no último ano. Então, a situação não está boa com relação ao controle de desmatamento. Consequências que eu mencionei. Isso daqui é um artigo recente, publicado há um ano pela Luciana Gatti, uma pesquisadora do INPE, que ela é responsável, com o grupo dela todo, né? São responsáveis por medir a concentração de CO2 sobre a atmosfera, a Amazônia. E eles fazem isso não com satélites, com aviões, em 5 lugares diferentes, que vão a 5 metros de altura e vão descendo numa coluna vertical, fazendo a amostra da atmosfera. Isso é trazido pelo laboratório da USP e do INPE e é medida a concentração de gases de efeito estufa. O que ela está mostrando na direita, vocês veem, então, na parte este da Amazônia, devido ao desmatamento, aumentou fortemente já a emissão de gás carbônico. Aquela seta cor de laranja aumenta o desmatamento. Então, isso é a medida que foi feita de 2010 a 2018. Lá à direita, um aumento da ordem de 30% do desmatamento. A consequência, vocês veem imediatamente, essa seta azul para baixo é a precipitação nos meses principais, agosto, setembro e outubro. A precipitação já caiu da ordem de 30% também, nessa região. Aquela curva, aquele retângulo vermelho é, então, a emissão de gás carbônico para a atmosfera, né? E vocês vejam que a seta branca mostra o aumento de temperatura. Então, aquela região já está emitindo mais carbono do que absorvendo. O resultado mais recente dela saiu na revista FAPESP no mês passado, quem viu, infelizmente já está acontecendo no resto da Amazônia também. O palestrante anterior falou sobre água, esse é um outro trabalho que eu gosto sempre de mostrar, também publicado na revista Nature, por 3 pesquisadores brasileiros. O terrível que está acontecendo na região de seca do Brasil. Está vendo que está vindo de todo o Nordeste, toda a região central do Brasil, né? Estive em Ribeirão Preto em agosto, fiquei impressionado, as pessoas mostrando em Franca e Ribeirão Preto as nuvens de poeira terríveis que existem lá, né? Toda essa região está ficando bastante seca, e eles chamam que nós estamos realmente numa crise hídrica e o próximo governo tem que ter medidas resilientes com relação a isso. A agricultura nossa vai ser muito afetada, não só pelo que acontece no Brasil, pelo que acontece nos outros países, porque no norte, no Canadá, toda a Rússia, as regiões norte, que não eram boas produtoras agrícolas por causa do frio, vão passar a produzir mais. Sabe? Vão ter maiores condições, vão ser beneficiadas. Enquanto no Brasil, o aumento da temperatura vai afetar violentamente, principalmente, a parte central do Brasil. As previsões é que vai aumentar fortemente a frequência dos dias com temperatura acima de 40 graus centígrados. Então, esse é um trabalho recente também feito pelos meus colegas do INPE e outras instituições, né, inclusive a Embrapa, que chama a atenção que o Brasil vai ter que ter políticas públicas que sejam resilientes a esse aumento que vai ter. Ou seja, vamos ter que desenvolver cultivares que sejam mais resistentes a temperaturas mais altas. O desenvolvimento de um cultivar demora da ordem de 8 a 10 anos até chegar no mercado, geralmente.
e eles estimam que vai ser necessário investir da ordem de 500 milhões de dólares por ano para esse desenvolvimento. É claro que talvez os grandes produtores possam botar dinheiro, os agricultores familiares não terão condição, a não ser que o governo adote as políticas corretas. E, finalmente, o último que eu gosto, que acabou de sair, um trabalho muito interessante, quem quiser pode ver, isso daí é da Organização Meteorológica Mundial, né, que mostram, e bem recente, 2 meses atrás, né, que mostra que, infelizmente, o mundo ainda está caminhando na direção errada. Sabe? Não está tomando as medidas corretas para que consigamos suportar o que vem do aquecimento global. Então, eu chamo a atenção das prioridades que nós colocamos, agora fazer um pouquinho de apologia ao meu partido, a Rede de Sustentabilidade, para dar apoio ao governo Lula, fez todo um acordo, um documento do que nós consideramos essencial na política pública com relação a isso, e principalmente, não falei sobre isso, a transição energética, depois eu posso entrar em detalhes sobre as nossas propostas. E termino então com uma mensagem, isso daqui é meu sítio em Paraibuna, para mostrar as lixias, para chamar a atenção que nós não teremos desenvolvimento sustentável sem políticas públicas fortemente ancoradas no progresso científico e tecnológico. Eu mostro a lixia porque comecei a plantar lixia há 10 anos atrás, era uma maravilha, né? Produzi uma grande quantidade de lixia e vendíamos, era muito bom. O que aconteceu, todo o Brasil veio uma praga, né? Um ácaro que ataca a lixia, todo o Brasil sofreu uma perda enorme de produtividade de lixia. Infelizmente, não temos a ciência para combatê-la. Então, eu gosto de mostrar esse exemplo, que sem ciência não vamos conseguir... Sem ciência não vamos conseguir superar as nossas dificuldades. Bom, obrigado a todos pela atenção.